18h47, Radar de Notícias está de volta para o terceiro e último bloco, o bloco da entrevista, o bloco que é sempre o oferecimento especial da padaria Favos de Mel. Mandar sempre aquele abraço carinhoso ao nosso amigo, telespectador e apoiador histórico do Radar, seu Manuel. Mais uma vez eu tenho o prazer e a satisfação de receber aqui no nosso estúdio o vereador Daniel Alves do DC, que volta aqui ao nosso programa para debater os principais assuntos da nossa cidade. Então, vereador, muitíssimo obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, André, boa noite a todos que nos assistem. Eu que digo, é um prazer enorme estar aqui falando da cidade de Guarulhos, dos temas da atualidade. Conte sempre comigo. Vamos lá, temos muito a tratar e acho que essa é a primeira vez que o vereador está aqui conosco desde a nossa saída da TV Guarulhos. Mas para aqueles telespectadores que estão acostumados com o programa até às 19 horas, evidentemente que nós não faríamos uma entrevista de apenas 10 minutos com o nosso convidado. Então saiba que nós vamos nos estender por alguns minutos, porque temos muitos assuntos para tratar. O vereador é bastante atuante e será muito útil para debatermos muitos assuntos. Vereador, eu quero começar, é a primeira vez que o senhor vem aqui ao nosso programa desde o início do ano legislativo. Então, estamos iniciando o segundo mês de trabalhos, que começou em fevereiro. Então, a primeira pergunta para o senhor é a seguinte: hoje, 10ª sessão ordinária, salvo engano. Qual a avaliação do senhor sobre os primeiros passos da Câmara? Não foram enfrentadas grandes questões e, pelo menos a meu juízo, houve muitos problemas, pelo menos de discussões pouco frutíferas. O senhor concorda com essa minha avaliação? O que o senhor pode dizer sobre esses primeiros passos da Câmara? André, sim, eu concordo plenamente com a sua visão. Realmente isso aconteceu, mas é natural. É natural de um início legislativo, de uma nova Câmara, com uma mudança considerável de vereadores. Afinal, foram 14 vereadores novos eleitos. E eu acredito que essa desorganização, podemos dizer assim, ela é fruto desse início tumultuado, da forma com que o governo deixou a cidade, da forma com que o legislativo vem enfrentando esses problemas que não são poucos. Nós, vereadores, nós somos a linha de frente do governo, seja a base ou não, porque a população, ela não faz a distinção entre a função do prefeito, do executivo e a função do vereador. Ela quer que o vereador resolva os problemas. E nós ficamos nesse fogo cruzado muitas vezes, mas temos que entender que as coisas estão tomando o eixo correto. Nós tivemos reuniões da base de governo, isso já pode ser visto nas últimas sessões, então nós estamos nos organizando para ter uma Câmara produtiva, uma Câmara republicana, onde a gente consiga dialogar com respeito. Afinal, lá é a casa do diálogo, é a casa de leis e a casa do diálogo. É um sistema democrático de direito, ele vive dessa forma, de respeito às opiniões contrárias, mas enfim, eu acredito que daqui para frente a Câmara tome esse caminho certo e a gente consiga ter produtividade aqui para elevar o nível da cidade, o nível de discussão da cidade e discutir os temas relevantes que nós temos aqui, que não são poucos, né? Isso aí. Vereador, olha, eu quero começar aqui, o senhor sabe que aqui a nossa audiência participa do nosso programa. Eu vou tentar resumir aqui, porque foi um grande comentário da nossa telespectadora, Audrey Mara, porque ela disse que está nos acompanhando da Vila Augusta e lembra que é um dos redutos, digamos assim, do senhor. Resumidamente aqui, ela fala sobre, ela diz que tem assaltos a todo momento na região e cita também problema crônico na condução, com micro-ônibus que só passam na Cônego Valadão e que ela tem pedido para, enfim, que haja algumas alterações nessa questão do transporte público na região. O que o senhor enxerga como as principais demandas dessa região? Que providências que o senhor já buscou tomar em diálogo com a prefeitura? Queria que o senhor traçasse um raio-x, um diagnóstico das principais questões que afligem a população dessa região, por favor. André, ali a gente sofre com problemas crônicos que não são apenas da Vila Augusta, é de toda a região central. Que é o quê? Primeiro, relacionado à segurança. Eu não gosto de falar que são pequenos delitos, porque todos os delitos são sérios, são grandes, mas ali a gente sofre muito com furto de veículos, roubos de celulares,
Isso vem tomando a frente, acho que da cidade inteira e de grande parte dos municípios da região metropolitana que são adensadas. Nesse ponto, eu já tive uma conversa direto com o Coronel Hélio, que é secretário de Segurança da cidade de Guarulhos, com o Márcio Pontes, que vem me atendendo muito bem, aliás, atende todos os vereadores de forma séria. Nós conseguimos levar para a região a base móvel da Guarda Municipal. Todos os dias eles estão em frente ao Parque Fracalanza e também a ronda ostensiva, que ela é necessária para coibir e minimizar esses problemas. O que acontece é que, infelizmente, não é o suficiente. Nós temos que trabalhar incessantemente para termos essa ronda com mais eficácia. Para isso, nós precisamos trazer à tona a Polícia Militar. Afinal, a ronda ostensiva e preventiva, ela é uso exclusivamente da Polícia Militar. Obviamente que hoje a Guarda Municipal tem essa função também, até para desafogar, porque hoje, salvo engano, o contingente da Polícia Militar na cidade de Guarulhos gira em torno de 800 policiais militares. E a Guarda não foge muito disso. A Guarda, salvo engano, atinge 600 a 650 o efetivo deles. Não é suficiente para atingir os 319 quilômetros quadrados da cidade de Guarulhos, tampouco dar segurança para 1.400.000 habitantes. Esse é o primeiro ponto que nós tomamos. Existe hoje uma ronda, sim, da Guarda Municipal, mas tenho que concordar com a munícipe que nós precisamos melhorar cada vez mais. Tivemos um avanço, mas precisamos avançar mais. No tocante ao transporte público, o nosso corredor de ônibus intermunicipal corre pelo anel viário. E a Cônego Valadão, ela tem apenas uma linha, que é a linha 170. E realmente é um micro-ônibus que passa a cada 1h30, 2 horas, e muitas pessoas acabam até deixando de utilizá-la e isso acaba caindo em desuso a linha, mas nós estamos conversando com o governo para tentar traçar um mecanismo de aumento desse efetivo do transporte e também de algo que facilite o usuário, como um aplicativo. Hoje a gente tem ferramentas digitais que possibilitam e facilitam essa questão. Então, para que o munícipe, o usuário do transporte público, possa saber em que horário vai passar aquele ônibus, para que não fique esperando 1, 2 horas. Às vezes o munícipe vai até o ponto de ônibus, o ônibus acabou de passar, ele tem que esperar ali 1h30, 2 horas, e infelizmente estamos traçando isso com o governo. Esperamos que consigamos aí resolver essa situação prontamente ainda esse ano. Tomara mesmo, porque é um gargalo aqui da nossa cidade. Registrar a presença, a audiência do Dr. Zé Mário, sempre aqui na audiência, que diz que tem um grande prazer em vê-lo, vereador, seguindo com qualidade os passos do ex-deputado, ex-vereador, secretário em várias pastas e seu ex-colega Paulo Sérgio. Também, acho que o senhor tem a quem puxar na atuação, né? Então, um abraço para o Dr. Zé Mário. Eu vou... Dr. José Mário. Pode ser na fechada aqui. Dr. José Mário, um abraço aqui, Dr. José Mário. Poxa, você receber um elogio de uma figura política tão atuante na cidade quando vereador e um médico tão respeitado, eu fico lisonjeado, mando um abraço para o senhor aí, muito obrigado. Vereador, vamos falar sobre um projeto de lei do senhor, que o senhor apresentou, que busca trazer a regulamentação do 5G aqui para a nossa cidade. Afinal de contas, com a aprovação desse projeto, o que a cidade de Guarulhos ganha? André, pasme. O Estado de São Paulo não tem regulamentação para a implantação das antenas e dos mecanismos para que a gente possa ter uma celeridade na internet do Estado de São Paulo. E isso retarda o crescimento tecnológico do Estado de São Paulo. Tanto é, e eu fico feliz com isso, ontem todos os vereadores receberam um ofício do governo do Estado de São Paulo, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, solicitando, e digo mais, requerendo que os municípios regulamentem essa situação, porque isso está travando os investimentos no Estado de São Paulo. E nós protocolamos esse projeto em meados de fevereiro, há um mês atrás, há praticamente 30 dias atrás,
exatamente porque visualizamos esse problema. Então, eu percorri o estado de São Paulo em alguns municípios e enfrentei, ajudei alguns municípios, inclusive, a criar legislações nesse sentido. Então, nós fomos buscar um corpo técnico. Por quê? Porque o 5G instalado no município de Guarulhos, além de trazer investimento para a cidade, crescimento tecnológico, empresas de tecnologia, startups, ainda a gente começa a avançar na cidade. Dizem muito em cidades inteligentes, mas espera um pouquinho, como que você vai ter uma cidade inteligente se você não tem tecnologia o suficiente para recepcionar isso? Você vai ter avanços na educação, avanços na segurança, no mecanismo de monitoramento com reconhecimento facial, enfim, e até na saúde. Hoje se fala muito em medicina, telemedicina, em operações até remota. E essa tecnologia, ela prevê isso. Então, nós saímos na frente. Estou solicitando urgência na deliberação do projeto. Vou trabalhar incessantemente junto às comissões para que a gente busque os pareceres. É um projeto de lei muito bem feito, garanto isso para você, que vai trazer benefícios para a cidade de Guarulhos. Muito bem. Por curiosidade, por quais comissões eles passariam? Para a gente ajudar na cobrança também, para que a coisa seja célere. CCJ vai passar em casa praticamente. Vai passar em... Vamos na SDU tem um nome ali, mas é a que cuida do desenvolvimento urbano, no desenvolvimento econômico. E acredito que também, por mais que não tenha investimento público nesse momento no projeto, ele deve passar também pela comissão de orçamento. Vou fazer gestão junto aos presidentes e todos os membros e secretários dessas comissões. E o Radar de Notícias vai de carona nessa cobrança, porque este seria mais um projeto que poderia ficar ali nas filas das comissões e nós precisamos de pareceres para que os projetos sejam votados. Vereador, vamos ainda no campo de projetos de autoria do senhor. Queria falar sobre o projeto de lei número 11 desse ano, que, entre outras coisas, versa sobre a possibilidade de aterramento de alguns fios e de providências que venham a ser tomadas para evitar de uma companhia que corta o cabeamento, ele fica inutilizado, pendurado, cai na cabeça do munícipe ou fica ali apenas, enfim, deixando a imagem da cidade de forma péssima. Aliás, nós falamos sobre esse assunto aqui no nosso programa no começo dessa semana. Por que o senhor apresentou esse projeto? Que eu lembro que da outra vez que o senhor esteve aqui, o projeto ainda não tinha sido apresentado, era uma ideia que o senhor estava finalizando. Então, primeiro, por que apresentou esse projeto? E segundo, a sua expectativa para a aprovação dessa medida? Esse projeto foi apresentado, André, primeiro porque isso me incomoda muito andar na cidade e olhar para o alto e ter aquela poluição visual gigantesca. E é uma crítica constante por onde eu ando pelos munícipes. A gente sabe da dificuldade que é você buscar o aterramento desses fios num curto espaço de tempo. E a gente não pode ser leviano de culpar os governos que passaram por não terem proporcionado isso. Agora, nós temos que pensar para o futuro, nós temos que pensar para frente, nós temos que iniciar esse processo. E o início desse processo se dá primeiro na aprovação de novos loteamentos na cidade. Então, onde haverá novos loteamentos na cidade, tem que se possibilitar que os loteadores já prevejam aterramento desses locais. Primeiro ponto. Segundo, tem que se traçar uma meta a médio e longo prazo para que isso aconteça. Falar que não dá, que é impossível, é muito fácil. A gente já está acostumado, isso aí nunca vai acontecer. Não, espera um pouquinho. Isso tem que acontecer. Então, o projeto ele foi, primeiro, com o intuito de punir de forma efetiva e pesada as companhias que se utilizam, as concessionárias e permissionárias do posteamento público, que é quem tem a obrigação de fiscalizar, porque os cortes dessas fiações não são da EDP. Quem utiliza o posteamento público, além da EDP, que é quem tem a concessão e permissão, são as empresas de telefonia e de internet da cidade. E o que acontece? Poxa, eles vêm, puxam um fio. Aí o munícipe quer trocar a operadora, ao invés de eles removerem todo o fio, eles cortam o fio, deixam o fio pendurado, instalam outros fios. Quando eles não esticam 50 metros de fio, enrolam e deixam ele jogado. Então, espera um pouquinho. Quer dizer, você
tem que cumprir as leis de diretriz dessa cidade. Então, eu estou promovendo um projeto de lei com o intuito de penalizar, sim. A EDP, ela é muito efetiva e muito eficaz na hora de cortar a iluminação pública do município que deixa um mês e meio de pagar. Aliás, eu fiz uma denúncia na tribuna da Câmara que, inclusive, as terceirizadas da EDP, elas ganham por corte e pela religação. Então, espera um pouquinho. Isso precisa ser revisto. Então, já que você é muito efetivo para cortar a luz do município, então seja efetivo também para fiscalizar e cumprir com o seu papel e notificar as empresas, as operadoras, para que cumpram a ordem nessa cidade. Vereador, a gente vai entrar já na questão dos moradores de rua, dessas denúncias da suposta Cracolândia guarulhense, mas eu queria falar com o senhor sobre uma atuação sua no que diz respeito a medidas que podem vir a ser tomadas para mitigar os efeitos da chuva. E eu vou citar duas iniciativas do senhor. A primeira delas, eu me lembro que no começo da sessão o senhor subiu à tribuna para dizer que estava apresentando um ofício ao governo de São Paulo para pedir explicações, providências para medidas que poderiam ser feitas para mitigar os efeitos da chuva. Eu vou querer saber do senhor se já houve algum desdobramento, se o senhor já recebeu alguma resposta, alguma sinalização do Palácio dos Bandeirantes. E em segundo lugar, o senhor esteve recentemente na SP Águas também, que é do governo de São Paulo, e ouviu do diretor algumas questões do que diz respeito a providências investimentos que serão tomados aqui para tentar evitar desastres quando da temporada de chuvas. Então, queria que o senhor explicasse um pouco disso para o nosso telespectador e falasse sobre eventuais desdobramentos do ofício que o senhor apresentou ao governo de São Paulo. Nós tivemos duas ações. Uma, nós protocolamos diretamente no governo do estado de São Paulo, com relação a investimentos nas questões de obra para desassoreamento de rios e para construção de piscinões e alargamento dos rios da cidade, uma vez que eu sou um crítico veemente, porque é o seguinte, Guarulhos contribui muito para o estado de São Paulo e a retribuição que vem para o município é muito pequena. Eu sempre digo isso e ressalto, porque a população ela não tem dimensão do que é o orçamento da cidade de Guarulhos. Guarulhos arrecada muito, sim, Guarulhos arrecada muito, só que você tem impostos federais, impostos estaduais e a soma de tudo isso dá uma arrecadação gigantesca, gira em torno de 70, 77 bilhões. Só que o que fica aqui como índice de participação é apenas 10% disso, então é o que eu falo. Guarulhos sustenta muitas cidades, tá? Pequenas que não têm condições de se autossustentar. E a retribuição do governo do estado é muito aquém do que deveria. Então nós tomamos essa medida para saber os investimentos. Ainda não houve a resposta do governo do estado. Outro assunto, outro ponto e atitude que nós tomamos foi protocolar um pedido de reunião junto à SP Águas, que é o antigo DAE, o Departamento de Águas do estado de São Paulo, e fomos atendidos pela diretora, que encaminhou, a diretora-presidente, que encaminhou para o Nelson, que é diretor e engenheiro, cuida da região aqui do Alto Tietê, e nós tivemos acesso, primeiro, porque o questionamento foi, será que a barragem da Penha não está interferindo no retorno dessas águas? O governo do estado afirma que não, porque a barragem ela é utilizada, mas quando você tem um aumento da calha do rio Tietê, até os 720 metros do nível do mar, as águas passam por cima dessa barragem. Eu questionei e falei assim, olha, plausível o seu argumento, mas eu acredito, eu não sou técnico, mas eu acredito que quando você tem um aumento e essa vazão ela passa por cima dessa barreira, você tem a diminuição do fluxo de água. Isso pode estar interferindo na cidade de Guarulhos, principalmente na várzea do Palácio, onde a cidade de Guarulhos está em cima, praticamente. E aí, eles me informaram que eles estão com investimento na ordem de 300 milhões de reais para desassoreamento do rio Tietê. Por que eu friso o rio Tietê? Porque o rio Tietê é o condutor das águas da cidade de Guarulhos. Quem conduz todas as águas da cidade é o rio Tietê, ela cai no rio Tietê. Então, se o rio Tietê está assoreado, automaticamente você tem uma vazão menor dessas águas e impacta dentro da cidade. Então, fiquei feliz em saber que a partir agora do mês de março,
inicia-se uma nova operação nesses lotes com 300 milhões, com investimento na ordem de 300 milhões para o desassoreamento e alargamento do rio Tietê, e no trecho que compreende ali o Casteluche até a barragem, que é a cidade de Guarulhos, um investimento na ordem de 90 milhões só nesse trecho. Isso vai acabar com os problemas das enchentes na cidade de Guarulhos? Não, não vai. Mas isso vai ajudar a minimizar, é uma medida paliativa que precisa ser feita. Agora, nós precisamos cobrar a resposta do governo do estado de São Paulo com investimento nesses piscinões, nesses reservatórios de água que hoje são essenciais. Quem não se lembra do Pacaembu? É da sua época o Pacaembu antes do piscinão? Eu acho que não. Acho que não. Então, aquela área, ela enchia de água constantemente com qualquer chuva. Após a construção do piscinão, ela deixou de encher. Eu peguei o Pacaembu só sem enchente. Não, e agora, depois que foi concedido a Alegra, voltou a ter enchente lá dentro. Então você pega, por exemplo, você tem esse problema. Você tem o problema do governo federal. As águas do córrego dos Cubas, ela passa por debaixo da Dutra. Ela sai ali, vai até Antônio de Souza e passa por baixo da Dutra para desaguar no Tietê. A CCR, ela precisa ter uma gestão da prefeitura e do município de Guarulhos junto à CCR para alargar a calha, para desaguar isso de forma mais célere, porque o nível da área do outro lado da Dutra, que pega ali, que vai beirar até a Ayrton Senna, ela é mais alta que a cidade de Guarulhos. Então, muitas vezes, a tubulação que joga essas águas para o outro lado, para desaguar no Tietê, também é insuficiente. E isso é obra do governo federal, que precisa cobrar da sua concessionária. Fica aqui a dica até para o governo. Essencial que a gente discuta isso junto à CCR. Vereador, a minha última pergunta antes de nós entrarmos no debate sobre a Cracolândia é a seguinte. Até aproveitando que o senhor é advogado, talvez possa fornecer uma visão que, eventualmente, nós aqui do Radar de Notícias não tenhamos trazido para o debate, que é o seguinte. O prefeito Lucas Sanches já informou que estava em curso o processo licitatório para a contratação de uma empresa que venha fazer a operação tapa-buraco. A licitação foi suspensa pelo Tribunal de Contas, que nós já trouxemos aqui ao nosso programa, e que o prefeito disse que, em tese, a operação começará após o fim da temporada de chuvas. Ok, isso é ponto pacífico. Mas o que o munícipe se questiona é, em razão do sem número de buracos espalhados pela cidade, será que não existiria a possibilidade de ter sido feito um contrato emergencial para tentar atacar esse problema antes que ele se torne ainda maior? Então, eu queria saber a opinião do senhor enquanto vereador e também advogado. É possível? O senhor veria isso com bons olhos ou acredita que, apesar da situação ruim, não era o caso de se fazer algo emergencial? Se você perguntar para o Daniel, advogado, eu aconselharia a não fazer um contrato emergencial nesse momento. Por quê? Primeiro, não é uma ação emergente, tá? Por mais que nós vivenciamos os problemas da cidade de Guarulhos, não é uma ação emergente que vai resolver o problema da cidade de Guarulhos. E pelo que eu acompanho do governo, eu vejo uma proatividade no sentido de acelerar todo esse processo de contratação para que a gente comece a fazer um trabalho efetivo e uma ação tapa-buraco para resolver o problema da cidade de Guarulhos. Os buracos da cidade de Guarulhos não começaram a ocorrer de janeiro para cá, gente. Isso vem acontecendo de alguns anos. Nós tivemos uma ação eleitoreira aqui há 2 anos atrás, onde o consórcio, o Desenvolve São Paulo, emprestou um recurso para a Prefeitura de Guarulhos aqui, um valor exorbitante, para recapear grande parte das vias da cidade. Algumas foram feitas, outras não foram feitas. A cidade ficou endividada, as vias que mais precisavam não chegaram a ser executadas, e eu fui um crítico muito grande no período eleitoral. Por quê? Porque eu vi vias, como por exemplo, trechos da Avenida Guarulhos, que não necessitava de recapeamento.
E aí a gente começa a olhar que, poxa, será que esse recurso que nós, população de Guarulhos, teremos que pagar, foi utilizada apenas para aquele grupo de vereadores que eram da base, para medida eleitoral, ou será que o prefeito realmente escolheu as vias corretas da cidade? Eu acredito que não, porque o prefeito da época, porque se isso tivesse feito, nós não estaríamos vivendo esse problema hoje. Então fica aqui, acredito que não, eu tenho certeza que nos próximos 3 meses esse contrato com certeza estará assinado e o governo Lucas começará a fazer essa mudança na cidade de Guarulhos, que nós, moradores, nós, vereadores, tanto exigimos e merecemos. Muito bem, vereador. Agora sim, vamos falar sobre essa questão esse grande debate envolvendo a suposto envio clandestino de dependentes químicos aqui para a nossa cidade e do aumento que é visível, qualquer um constata isso, de moradores de rua aqui na nossa cidade. No dia 5 de fevereiro, a segunda sessão da Câmara, o senhor já fez um discurso chamando a atenção para a explosão desse número e agora esse debate tomou corpo, ganhou corpo, com essas denúncias de que uma van branca ou qualquer outro veículo tem trazido dependentes aqui para a nossa cidade. E eu reforço para quem eventualmente sintonizou no nosso programa apenas para a entrevista, a versão oficial da Prefeitura é de que a Prefeitura tem conhecimento do aumento dessas denúncias, mas eles não possuem elementos hoje, ao menos até o momento, de dizer que está havendo esse trânsito irregular, clandestino, de dependentes químicos de outras cidades aqui para a nossa cidade. Independentemente do cenário, vereador, queria que o senhor dissesse qual a sua impressão sobre isso e o que o Legislativo pode fazer para tentar ser mais um braço na resolução desse problema. André, o aumento de moradores de rua na cidade de Guarulhos já vem ocorrendo há muito tempo. Nós tivemos um aumento significativo pós-pandemia. Entendo sim que a pandemia trouxe problemas graves econômicos e que muitas pessoas que já viviam em situação de pobreza mergulharam ainda mais, não tinham para onde ir e houve um aumento. Para você ter ideia, antes da pandemia, nós tínhamos em torno aqui, e isso pode ser verificado junto à Secretaria de Assistência Social, em torno de 200 moradores de rua, em situação de rua na cidade de Guarulhos. Hoje, o número oficial trazido pelo município é em torno de 1.600. E eu posso dizer a você que é muito mais do que isso. Por quê? Porque realmente por onde a gente passa, a gente vê que aquela praça, aquele logradouro público tem um número maior de pessoas. Agora, a gente sabe que isso é um problema de assistência social e a prefeitura e o município precisam agir de forma firme e concisa para resolver essa situação, que é um problema de saúde pública sim, e nós precisamos atuar, mas mais do que nunca é um problema de segurança pública. Por que segurança pública? Porque o que a gente enxerga? Que nos últimos anos nós estamos tomando um corpo não só de moradores de rua, mas de pessoas que se utilizam dessa situação, desses locais, para traficar e para manter pessoas, usuários de droga, usuários de entorpecente, com meios assim que eu me recuso a acreditar, mas disse isso na tribuna da Câmara, mas absurdos. Há indícios, pelo que nós apuramos já, de pessoas que nos relataram de que existe uma quadrilha que recebe o documento prende o documento desses moradores e talvez aí até dos usuários de crack, porque geralmente essas pessoas recebem benefício do governo federal, do Bolsa Família, e alimentam eles com drogas lícitas e ilícitas, com bebidas, com cigarros e aí com drogas mais pesadas, entorpecentes mais pesados. E que há indícios de que existe um resguardo em cima desse grupo e dessa quadrilha. Isso é caso de polícia, é caso de segurança pública e a gente precisa atuar de forma eficaz. Por quê? A cidade está ficando um lixo e a Cracolândia está tomando conta não é só de um pequeno espaço,
é de várias praças da cidade. E aí, hoje a gente fala do Vila Rio, você fala do Acácio, mas, pô, pera um pouquinho. Eu vi gente criticar e gente ir a campo para falar sobre isso, mas tem um núcleo muito grande em torno do 1º DP da cidade de Guarulhos. Espera um pouquinho. Por que não não atuaram eficaz anteriormente? Então, gente, nós precisamos forçar com que o poder público, a assistência social, trabalhe com isso. O município, a prefeitura precisa ser firme para enxergar de onde são essas pessoas e fazer com que elas voltem às suas residências, tá? E a nossa polícia precisa atuar de forma firme aí para a gente identificar o que está acontecendo e não fazer com que, e não deixar com que aconteceu na cidade de São Paulo. Eu até entendo, o governo Dória quis utilizar um mecanismo que foi utilizado em algumas cidades fora do país, em cidades do primeiro mundo, só que ele esqueceu que São Paulo é do tamanho de alguns países. Exato. Tá? E ao invés de dispersar aquelas pessoas e acabar com a Cracolândia, criaram várias Cracolândias. Hoje, se você andar na Rua Boa Vista, na Rua São Bento, na Duque de Caxias, se você acabar indo para a própria 23 de maio, você vai enxergar polos. E se nós atuarmos dessa forma errônea aqui na cidade de Guarulhos, nós vamos acabar com a cidade. Então precisamos sim tomar corpo, utilizar os logradouros públicos e dar função para aqueles locais. A praça ela é muito bonita, mas ela precisa ser ocupada pela população, ela precisa ser ocupada pelo poder público, com ações. Então a gente precisa traçar um plano, me coloco à disposição, acho que a Câmara Municipal precisa discutir e forçar o poder público a tomar as medidas cabíveis. Estamos lá para a discussão desses temas e tenho certeza que o governo vai achar uma saída, uma alternativa, que eu sei, existem pessoas que estão ali para se utilizar da criminalidade, mas tem muitas pessoas que não têm para onde ir e a gente tem que ser sensível nesse caso aqui para não penalizar aqueles que já não têm nada na vida. Nós temos que tratar essas pessoas com muito respeito. E para a gente encerrar, vereador, já que estamos falando de coisas que podem ser feitas, queria aproveitar a presença do senhor para perguntar se o senhor é simpático, favorável à internação compulsória, que foi um debate que começou a ser tratado dentro da Câmara. Qual a sua opinião sobre esse projeto de internação compulsória? Vou fazer um paralelo com a minha área de atuação. Quando você vai regularizar uma área que ela foi ocupada e que ela é ocupada por população de baixa renda, que vive na beira da miséria, na margem da pobreza, onde aquelas pessoas vivem na informalidade, você precisa ter um trabalho social gigantesco, pré e pós, para incluir essas pessoas na sociedade. Esse tema ele é muito polêmico, André. Por quê? Porque você vai dividir opiniões. Tem pessoas que acham que a internação compulsória ela resolve o problema. E você tem outras pessoas que falam que isso não resolve, e é fato. Tá? Existem os dois caminhos. Existe já, salvo engano, uma decisão, uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal desse país coibindo esse tipo de ação. Então, quando a gente propõe um projeto de lei nesse sentido, nós estamos indo contra uma decisão já tomada pelo Supremo Tribunal Federal desse país. É uma lei que nasce morta, é uma lei que ela não é eficaz. E se essa lei não é eficaz, nós temos a obrigação e a responsabilidade de trabalharmos e discutirmos ações que sejam eficazes e que sejam plausíveis de serem realizadas. Então, não acredito que hoje seja o melhor caminho a internação compulsória, mas afirmo que há a necessidade do poder público dar uma destinação para essas pessoas, acolhê-las. De que forma? Seja reconduzindo para suas famílias, seja a família ela tem a obrigação de cuidar do seu ente, encontrando essas famílias, dando direcionamento e mostrando para elas a necessidade da recuperação. Muito bem. É bom quando... Eu já disse isso para o senhor de forma privada, mas eu vou dizer de forma pública aqui, porque acho que essa é a terceira oportunidade que eu tenho de entrevistá-lo. Uma vez foi enquanto candidato, depois enquanto vereador antes do início dos trabalhos e agora com o bloco na rua, como a gente diz aqui. E todas as entrevistas sempre foram de muito proveito.
não sei o que a audiência pensa, mas pelo menos para mim. Na primeira entrevista, o senhor me deu uma aula sobre habitação. Eu gostei muito. Da segunda vez, a gente identificou um pouco do que o senhor pensa sobre alguns assuntos. E hoje nós falamos sobre 5G, nós falamos sobre fios, aterramento de fios, falamos sobre internação compulsória. O senhor deu uma resposta bastante técnica sobre o contrato emergencial. Então, vejam, nosso telespectador, que nós estamos entregando uma ótima entrevista de um vereador bastante comedido, de um tom de voz sereno, bastante atuante e que não precisa de pirotecnia para mostrar serviço. Então, não é porque o vereador é barulhento que ele é eficaz. Então, eu estou aqui num raro momento de uma opinião a respeito de um vereador, porque eu acho que nós precisamos levar os debates da nossa cidade de forma séria e não na brincadeira, tumultuando as coisas. O vereador é muito centrado e também é bastante eficiente no que faz. Pelo menos é o que mostra nesse começo de trabalho. Então, vereador, eu queria agradecer ao senhor pela presença. O senhor é sempre muito cortês com o nosso programa, e acredito que com a imprensa de uma forma geral. Então, muitíssimo obrigado por ter estado aqui conosco mais uma vez. Muitíssimo obrigado por mais uma aula em forma de entrevista e dizer o que eu digo sempre a todos os convidados e eu digo com sinceridade. Conte sempre com o nosso programa, as portas estarão sempre abertas. É um prazer sempre tê-lo aqui e volte mais vezes e muito bom trabalho para o senhor. André, muito obrigado. Poxa, obrigado pelas palavras, fico feliz. Isso nos dá força para seguir em frente no mandato. A gente enfrenta muitos desafios, muitas vezes desgastantes, mas isso nos dá força. Então, eu digo aqui para você, a gente se solta um pouquinho aqui no programa, porque o programa é muito bem conduzido por vocês. É um programa que tem tradição na cidade de Guarulhos e eu fico muito feliz que ele esteja na mão de pessoas preparadas na imprensa, que tocam isso daqui com muita imparcialidade, levando notícias sérias que o munícipe precisa ouvir. E muito obrigado, eu agradeço. Sempre que convidado estarei aqui, conte comigo. Muito bem, então a gente encerra esta quarta-feira de programa do Radar de Notícias, agradecendo a equipe do vereador também, que proporcionou a entrevista na data de hoje, agradecendo ao nosso telespectador, sem o qual não haveria razão para a existência deste programa, e também agradecer a toda a nossa equipe aqui, a nossa pequena, porém briosa e competente equipe que leva este programa adiante diariamente. Estamos de volta amanhã, quinta-feira, com mais um programa, mais uma entrevista, mais muita informação, um cardápio repleto para você que nos acompanha. Desejo a você uma ótima noite, um bom descanso e nos vemos 18 horas nas redes sociais em mais uma edição do Radar de Notícias. Fique com Deus, uma boa noite e até a próxima. No ar, Radar de Notícias.